Você já percebeu que, por mais que tente, nunca consegue se livrar daquela sensação de que está sozinho na caminhada? E se essa solidão, na verdade, pode ser parte de um plano maior? Parece estranho acreditar que até o silêncio esconda um propósito, mas e se ele fosse justamente o caminho para algo ainda mais grandioso? Será que existe outro escolhido esperando o momento certo para se conectar com você? Pense comigo. Quantas vezes você já se perguntou se realmente estava no caminho certo? Quantas vezes sentiu sua fé abalada por não ver sinais claros? E se a resposta não estivesse em continuar sozinho, mas em se preparar para um encontro que mudaria tudo? Já imaginou descobrir que o destino não foi desenhado apenas para sua jornada individual, mas para uma união que multiplica força, poder e propósito? A grande questão é: você está pronto para reconhecer esse momento quando ele chegar? O que você vai descobrir aqui é uma chave transformadora. Sua visão sobre isolamento, fé e propósito vai mudar radicalmente. Você vai perceber que nada do que viveu foi em vão e que cada deserto, cada lágrima e cada silêncio estavam moldando você para algo maior. Vai entender que existe uma promessa que não pode ser apagada. A promessa de que Deus já alinhou os céus para o encontro com o outro escolhido. E quando isso acontecer, sua vida nunca mais será a mesma. Não é por acaso que tantos se sentem inquietos quando tentam viver isolados. Existe um chamado que não pode ser cumprido sozinho, e essa inquietação é o sinal de que o próximo passo já foi liberado do céu. O escolhido precisa compreender que a caminhada não termina no silêncio do deserto, mas continua em direção a um encontro que foi escrito antes mesmo de nascer. O coração pressente, ainda que a mente não compreenda, que há alguém marcado pelo mesmo fogo. Essa busca não é guiada pelo acaso, nem se trata de um encontro romântico idealizado, mas de algo arquitetado por Deus. É como se duas chamas, espalhadas em lugares diferentes, fossem atraídas até se encontrarem e se tornarem uma só labareda. Quando isso acontece, o que antes parecia impossível ganha forma e sentido. O peso que era carregado sozinho encontra alívio, e a fé se fortalece diante da confirmação de que o plano sempre foi maior. Imagine alguém que passou anos tentando abrir uma porta de ferro, empurrando com todas as forças sem sucesso. De repente, outra pessoa aparece com a chave certa, e o que era impossível se torna simples. Assim é o encontro com o outro escolhido. A missão avança de forma acelerada, porque há um alinhamento sobrenatural que sustenta os dois. O céu testemunha esse momento, e a terra sente os efeitos dessa união. A sensação de estar sendo guiado não vem da imaginação, mas da certeza de que existe um destino preparado. Muitos sinais sutis apontam nessa direção. Palavras que chegam no momento exato, encontros aparentemente comuns que carregam peso eterno, ou até sonhos que anunciam novos caminhos. A missão não é um jogo de adivinhações, mas um mover claro para quem tem sensibilidade espiritual. E quando esse encontro acontecer, não será apenas mais um capítulo de vida, mas uma mudança de rota completa. O que antes parecia demorar anos se desenrola em dias. O que estava travado começa a fluir. Deus sempre trabalhou assim, usando pessoas para liberar outras pessoas. O escolhido não caminha apenas para sobreviver, mas para encontrar quem carrega a outra parte do plano. E se há uma missão maior, existe também um poder escondido nessa união. Quando dois escolhidos se reconhecem, algo acontece nos céus que não pode ser ignorado. É o que nos leva a enxergar o próximo ponto, onde a união não apenas soma, mas multiplica propósito e poder. Quando dois escolhidos se encontram, o ambiente espiritual não permanece o mesmo. É como o romper de uma tempestade que estava sendo contida. Os céus se abrem, os anjos se movem e até as trevas percebem que algo fora do comum acaba de acontecer. Não é apenas uma parceria, é uma convocação divina, onde fé e propósito se fundem para liberar uma força que o isolamento jamais permitiria. O que antes parecia lento, começa a ganhar velocidade. Imagine duas pessoas remando em direções diferentes, sem alcançar o destino.
Mas quando seus remos finalmente batem no mesmo ritmo, o barco desliza de forma imbatível. Assim é essa união. Ela acelera a jornada, destrava portas que estavam trancadas e abre caminhos que o esforço individual não poderia abrir. É nesse encontro que o escolhido percebe que sua fé não era exagero, nem loucura. O que parecia peso demais era apenas porque foi projetado para ser dividido. Juntos, o propósito se multiplica e o impacto alcança lugares que antes pareciam inalcançáveis. O mundo espiritual entende que a ordem foi dada e nada pode deter o avanço quando essa união acontece. Um exemplo prático disso é visto em quem já viveu parcerias que mudaram destinos. Basta pensar em pessoas que se encontraram na hora certa e transformaram sociedades inteiras. Homens e mulheres que carregavam sonhos impossíveis, mas que juntos se tornaram referências de fé, coragem e transformação. Isso não foi acaso, foi alinhamento. Por isso, a união não deve ser tratada como algo comum. Ela é um divisor de águas, um sopro fresco que muda a atmosfera e renova as forças. Quando o escolhido encontra o outro escolhido, não apenas cresce, mas testemunha uma manifestação de Deus que abala até aqueles que observam de fora. É impossível ficar indiferente a esse encontro. E enquanto muitos ainda se perguntam por que precisaram passar por tanto isolamento, a resposta começa a se revelar. O deserto não foi o fim, mas a preparação necessária. É nesse ponto que entendemos o verdadeiro sentido do silêncio e da solidão que antecederam o encontro. Muitos interpretam a solidão como sinal de abandono, mas na verdade, ela é um campo de treinamento secreto. O isolamento molda caráter, disciplina e resistência, como o fogo que refina o ouro até que ele brilhe sem impurezas. É no silêncio que o coração aprende a ouvir aquilo que o barulho do mundo jamais deixaria perceber. O escolhido não está esquecido, está sendo preparado. Esse deserto é um laboratório divino, onde a fé é testada e fortalecida. É nesse ambiente que se aprende a confiar em Deus, mesmo quando não há evidências ao redor. O vazio que tantos tentam evitar se torna o lugar onde o Espírito Santo fala com mais clareza. É como se cada dia de solidão fosse uma aula personalizada, desenhada para preparar alguém para o extraordinário. Lembre-se de Moisés, que passou anos escondido antes de voltar ao Egito como libertador. O mesmo aconteceu com Davi, treinado entre ovelhas antes de enfrentar gigantes. Esses exemplos não estão na Bíblia por acaso. Eles revelam que o isolamento nunca foi o destino final, mas o processo necessário para a missão maior. O escolhido precisa passar por esse estágio para carregar a autoridade verdadeira. Praticamente, esse período também exige escolhas. É o momento de mergulhar na leitura, investir em oração, escrever reflexões que se tornarão bússola no futuro. Uma boa dica é manter um diário espiritual, anotando aprendizados e sinais recebidos. Mais tarde, esse registro será prova viva de que nada foi em vão. O erro é pensar que o isolamento significa fraqueza ou punição. Na verdade, ele é um presente, ainda que embrulhado em silêncio e lágrimas. O que parece atraso, na verdade, é aceleração invisível. Cada minuto nesse laboratório prepara o escolhido para suportar cargas que não seriam possíveis sem esse treinamento. E justamente por ter passado por esse refinamento, o coração se torna mais sensível à linguagem espiritual. É nesse ponto que surge a revelação de que a voz do céu não soa como a voz comum, e apenas quem foi marcado pelo mesmo fogo poderá compreendê-la. Há palavras que não podem ser traduzidas por dicionários, apenas sentidas no espírito. É assim com os escolhidos. Eles carregam um código celestial que não faz sentido para quem nunca provou do mesmo chamado. Quando falam, não é apenas informação, mas revelação que atravessa barreiras invisíveis e toca no mais profundo da alma. Esse idioma não é aprendido em livros humanos, mas nas salas secretas de oração. Quem o experimenta entende que uma simples frase pode carregar peso eterno. É como uma melodia que só pode ser ouvida por quem tem o ouvido afinado para as frequências do céu. Para os demais, pode soar estranho,
mas para outro escolhido é música conhecida. Por isso, quando dois marcados pelo mesmo propósito se encontram, não há julgamento, apenas reconhecimento. É como se estivessem conversando uma língua antiga, já falada antes mesmo de nascerem. A naturalidade dessa comunicação quebra desconfianças e cria confiança imediata, pois ambos sabem que não se trata de palavras comuns, mas de sinais de Deus. Na prática, isso também pode ser percebido em situações simples. Uma conversa inesperada que gera paz instantânea, uma frase aparentemente casual que traz resposta a uma oração secreta, ou até mesmo um olhar que comunica mais do que 1000 palavras. Tudo isso compõe essa linguagem espiritual que só os escolhidos entendem. É interessante notar que essa conexão não depende de tempo ou proximidade física. Mesmo separados, dois escolhidos podem sentir o mesmo impulso espiritual, receber confirmações iguais em lugares diferentes ou até sonhar com as mesmas imagens. Isso só reforça que a comunicação deles já foi estabelecida no céu. Essa linguagem não foi dada para criar distância, mas para unir. É ela que prepara o coração para identificar quem realmente foi chamado para caminhar lado a lado. E quando isso se manifesta, torna-se impossível ignorar, porque tudo em volta confirma que o encontro não é fruto de acaso, mas de destino. O maior perigo nunca vem em forma de algo claramente maligno, mas disfarçado de luz. O inimigo é especialista em criar ilusões que parecem respostas de Deus, mas no fundo são armadilhas para atrasar o escolhido. Ele lança relacionamentos tóxicos, alianças que drenam energia e distrações que roubam foco. Tudo isso com um objetivo: manter a promessa distante do cumprimento. Essa estratégia não é novidade, já está registrada desde o início da história humana. O engano no Éden foi apresentado como sabedoria, não como pecado. Da mesma forma, o inimigo oferece atalhos que parecem mais fáceis do que esperar o tempo certo. O problema é que esses atalhos sempre levam a lugares de dor e frustração. Por isso, discernimento se torna vital. O escolhido precisa aprender a identificar quando algo vem para somar e quando vem para dividir. Isso só acontece por meio da intimidade com Deus, que revela o que os olhos humanos não conseguem ver. É no lugar secreto de joelhos que as máscaras caem e a verdade se revela. Um exemplo prático. Quantas vezes alguém já se envolveu em uma sociedade, amizade ou relacionamento acreditando ser bênção, mas depois percebeu que aquilo só trouxe atraso? É assim que o inimigo age, disfarçando confusão de oportunidade. A solução é simples, embora exigente: não dar um passo sem buscar direção espiritual. Mesmo quando tudo parece desfavorável, o escolhido deve lembrar que nada pode apagar aquilo que foi decretado no eterno. O inimigo pode atrasar, ferir, cansar, mas nunca pode cancelar o que Deus já escreveu. Essa é a base da fé. Confiar que a promessa é maior que qualquer estratégia contrária. E exatamente porque essa guerra invisível é intensa, quando os escolhidos se unem, o impacto no mundo espiritual é devastador para as trevas. É nesse ponto que se entende o verdadeiro poder dessa aliança, algo que não apenas resiste ao inimigo, mas o derrota com força multiplicada. Quando dois escolhidos se unem, não é apenas uma amizade ou parceria comum. É como um terremoto no mundo espiritual. As correntes que pareciam impossíveis de romper são quebradas em instantes. O que antes parecia fechado se abre, porque a autoridade de dois em acordo libera uma força sobrenatural que nenhum obstáculo pode resistir. Esse impacto é tão grande que até os céus respondem de maneira diferente. As orações ganham uma potência que antes não tinham, porque agora não há apenas um clamando, mas dois em unidade. É o cumprimento da lei espiritual revelada. Um pode fazer fugir 1000, mas dois fazem fugir 10.000. Esse princípio não é metáfora, é realidade. Muitas pessoas já experimentaram um pouco disso sem perceber. Quando dois amigos de fé oram juntos, já sentem a diferença. Agora imagine dois escolhidos, preparados pelo fogo do isolamento, se unindo em propósito. O efeito é multiplicador, como uma explosão que ecoa tanto no visível quanto no invisível. Na prática, isso pode abrir portas de forma sobrenatural.
Projetos que estavam parados começam a andar, recursos aparecem de forma inesperada, oportunidades surgem como confirmação do mover divino. Tudo isso porque a união não é apenas entre pessoas, mas entre destinos já alinhados no céu. Esse impacto não é passageiro, é contínuo. Uma vez que os dois se reconhecem, a atmosfera ao redor nunca mais volta a ser a mesma. O ambiente espiritual ganha nova densidade, porque a presença de Deus se manifesta em níveis mais profundos, reforçando que o encontro não é humano, mas divino. E essa explosão de poder não acontece de forma isolada. Ela abre caminho para sinais proféticos que confirmam cada passo. Antes mesmo do encontro físico, o céu já começa a enviar recados para preparar o coração e alinhar a jornada. Há momentos em que o céu decide falar de forma clara, e os sinais começam a se repetir até que não seja mais possível ignorá-los. Sonhos recorrentes, rostos desconhecidos que aparecem na mente, encontros aparentemente comuns que carregam peso sobrenatural. Não é coincidência. É Deus avisando que o outro escolhido está mais próximo do que se imagina. Esses sinais não vêm para gerar medo, mas para preparar o coração. Um exemplo simples. Alguém pode ouvir repetidamente a mesma palavra em lugares diferentes, como se fosse um eco divino. Outro pode sentir uma paz inexplicável em situações que, pela lógica, deveriam gerar ansiedade. Esses detalhes são pistas de que o encontro está em andamento. A Bíblia está cheia de episódios onde Deus usou sinais para confirmar destinos. José interpretando sonhos no Egito, Gideão recebendo provas com o velo de lã, os magos sendo guiados pela estrela até o nascimento de Cristo. O mesmo princípio se repete. Antes da promessa se manifestar, o céu envia marcas para que ninguém duvide do que está prestes a acontecer. Na vida prática, isso pode se manifestar em portas que se fecham de repente, não por acaso, mas porque não faziam parte do plano. Ou ainda, em conexões inesperadas com pessoas que trazem exatamente a palavra necessária. Reconhecer esses sinais exige sensibilidade, e essa sensibilidade só cresce em quem já aprendeu a ouvir no silêncio. Quem não entende esse processo pode até achar estranho ou místico demais, mas para o escolhido, isso é natural. É como se cada detalhe fosse um lembrete. Não pare, não desista, o encontro já está escrito. Esses sinais são recados amorosos de Deus para que a fé não desmorone antes do tempo certo. E quando finalmente esses sinais se alinham e se encontram em um só ponto, algo extraordinário acontece. O Espírito reconhece instantaneamente o outro escolhido, sem precisar de palavras ou provas externas. Não há como explicar com lógica aquilo que acontece no instante em que dois escolhidos se veem pela primeira vez. É como se um véu fosse rasgado e o Espírito testemunhasse. Esse é aquele que foi separado junto com você. Não existe dúvida, não há espaço para hesitação. O coração confirma antes que a mente consiga formular um pensamento. Essa familiaridade é tão intensa que parece que já se conheciam desde sempre. Não é apenas simpatia ou afinidade, é algo eterno que vem de antes da fundação do mundo. As almas já estavam ligadas em Deus e o encontro terreno apenas manifesta aquilo que já era realidade no céu. Para muitos, isso pode soar como exagero, mas quem vive sabe exatamente do que se trata. É como ouvir uma canção antiga que o coração reconhece sem nunca ter escutado antes. O olhar, a voz, até o silêncio carrega a confirmação. O outro não é estranho, é parte da mesma promessa. No cotidiano, esse reconhecimento pode ser visto em pequenos gestos. Uma conversa simples que gera uma conexão profunda. Uma palavra solta que parece ter sido guardada só para aquele momento. São chaves de confirmação, mostrando que o Espírito não erra quando Deus já havia unido antes. Esse reconhecimento é tão forte que elimina a necessidade de provas externas. Não são necessárias grandes demonstrações, porque o interior já testifica com certeza sobrenatural. É a sensação de chegar em casa depois de uma longa viagem. O descanso vem não pelo lugar, mas pela pessoa encontrada. E a partir desse reconhecimento, a jornada não permanece igual.
Porque se o Espírito já confirma de forma tão clara, os céus começam a intensificar sinais, sonhos e confirmações, preparando os dois para a intensidade que está prestes a acontecer. À medida que o encontro se aproxima, o céu aumenta o volume dos sinais. Não é mais apenas uma ou outra confirmação isolada, mas uma sequência de acontecimentos que parecem gritar: está chegando a hora. Sonhos se tornam mais vívidos, experiências espirituais se multiplicam e até conversas casuais parecem carregar mensagens proféticas. É como se o invisível começasse a se tornar visível. O escolhido percebe que algo está mudando, porque até o ambiente ao redor ganha um peso diferente. O coração arde, as orações fluem com mais intensidade e a presença de Deus se torna mais palpável. Não há espaço para dúvidas, pois cada detalhe se alinha para confirmar que o destino está em movimento. É impossível permanecer indiferente quando o céu está em atividade. Essa intensificação também serve como proteção. Deus não permite que o escolhido caminhe sem clareza diante de algo tão importante. É por isso que os sinais se repetem, para que não haja confusão nem brechas para enganos. Quem anda em espírito sabe reconhecer quando o Pai fala, porque a voz dele ecoa em diferentes lugares ao mesmo tempo. Um exemplo prático pode ser visto em pessoas que relatam ouvir a mesma palavra em diferentes momentos do dia, sem ter contado a ninguém. Ou quando abrem a Bíblia e o texto confirma exatamente o que haviam sonhado. Essas repetições não são acaso, são marca registrada do Espírito Santo, preparando o terreno para o encontro. A atividade espiritual nesse tempo é tão intensa que até os ataques se tornam mais evidentes. O inimigo percebe que está prestes a perder terreno e tenta lançar confusão, medo ou distrações. Mas é justamente nesses momentos que a fé precisa se levantar, porque o aumento da batalha é a prova de que a vitória está próxima. E quando essa atmosfera se torna clara demais para ser ignorada, a preparação entra em cena. Não basta esperar passivamente, é preciso se alinhar em disciplina, santidade e fé, para não perder o momento exato em que o outro escolhido aparecerá. Nenhum encontro desse nível acontece de forma improvisada. O céu exige preparo, porque sem ele, o escolhido corre o risco de não reconhecer a promessa quando ela chegar. Essa preparação é como polir um vaso para receber óleo. Se não estiver limpo, o conteúdo precioso pode se perder. Por isso, o coração precisa estar alinhado antes que o destino se manifeste. A primeira chave desse preparo é a oração profunda. Não orações automáticas ou vazias, mas tempo de intimidade real com Deus, onde lágrimas, perguntas e louvores se misturam. É nesse lugar secreto que a fé se fortalece e o discernimento espiritual se afia como uma espada pronta para a batalha. Outra chave é o jejum, que não é apenas abster-se de comida, mas alinhar corpo e espírito para ouvir com mais clareza. Ele traz purificação, sensibilidade e força contra distrações. Quando o corpo é silenciado, o espírito fala mais alto, e isso é essencial para não se deixar enganar por falsos sinais. Também é preciso lidar com feridas antigas. O passado não pode ser uma corrente que prende o futuro. Buscar cura interior, liberar perdão e fechar portas emocionais abertas são atitudes que preparam espaço para o novo. Sem esse processo, a promessa pode ser sufocada por lembranças mal resolvidas. Disciplina espiritual consistente também faz parte dessa preparação. Ler a palavra diariamente, jejuar com propósito, manter o coração humilde e cultivar uma fé expectante. Esses hábitos criam estrutura sólida para sustentar o peso do que está por vir. É como treinar antes de uma maratona. Quando o grande dia chega, o corpo já está pronto. Esse preparo não é um fardo, mas um privilégio. Ele garante que, no momento certo, o escolhido não apenas encontre o outro, mas esteja pronto para viver tudo o que Deus já escreveu. E quando esse preparo se completa, o chamado profético começa a soar ainda mais forte, anunciando que a nova fase já está prestes a começar. Chega o momento em que tudo aquilo que parecia teoria se transforma em prática. O tempo de solidão chega ao fim e o céu anuncia uma virada de estação.
O escolhido não é mais apenas alguém que sobreviveu ao deserto, mas alguém preparado para um encontro que será como um terremoto espiritual. Autoridade, propósito e glória começam a fluir de maneira multiplicada. Esse chamado não é apenas para ouvir, mas para responder. Quando o coração se move em fé, a resposta no mundo espiritual é imediata. É por isso que declarar nos comentários o número 333 não é um simples gesto, mas um sinal profético de prontidão. É dizer, estou preparado para a missão, não caminho mais sozinho. A fé se manifesta em atitudes simples, e cada ação em obediência atrai movimento do céu. Por isso, quando alguém escreve esse número, não está apenas digitando, mas ativando uma chave espiritual de concordância com o plano divino. É uma declaração pública que ressoa no invisível, mostrando que a espera terminou e a promessa já se move. Esse chamado também serve para despertar os que ainda estão adormecidos. Quando alguém testemunha essa decisão, se inspira a buscar a mesma resposta. Assim, a mensagem não é apenas individual, mas coletiva, e o impacto vai além da tela. É como uma onda que começa pequena e logo se torna incontrolável. O escolhido precisa entender que a nova fase já começou. Não é uma promessa para um futuro distante, mas um anúncio para agora. O tempo da espera acabou, e os céus já estão posicionados para liberar aquilo que foi escrito no eterno. O encontro com o outro escolhido será o marco de uma jornada que nunca mais voltará a ser a mesma. E assim, a voz profética ecoa: levante-se, declare sua fé e prepare-se, porque o encontro não será apenas uma mudança pessoal, mas um sinal para todos ao redor de que Deus cumpre o que promete. O chamado foi liberado, e quem responder verá a glória se manifestar de forma sobrenatural.